Boa noite, Feliz Natal para você! E de presente, a nossa equipe preparou um Gazeta Esportiva para relembrar o que de mais importante rolou no esporte ao longo de todo esse ano. E nós começamos por um dos mais tradicionais torneios do futebol brasileiro, o Campeonato Paulista. Aposto que agora o torcedor corintiano abriu um sorrisão. O campeonato estadual mais disputado do país parecia que teria surpresas em 2018. Logo na primeira rodada, o São Paulo perdeu para o São Bento. E o Corinthians também foi surpreendido pela Ponte Preta. Mas ao longo da fase de grupos, o esperado aconteceu. São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras terminaram como líderes de seus grupos e se classificaram para a fase seguinte. Nas quartas de final, o tricolor perdeu a primeira partida contra o São Caetano. Mas no segundo jogo não deu chance ao azar e venceu por 2-0. O Corinthians também foi surpreendido pelo Bragantino na primeira partida das quartas, 3-2 no Pacaembu. Mas no jogo de volta na Arena Corinthians, o Timão fez 2-0 e conseguiu a vaga para as semifinais. O Santos encarou o Botafogo de Ribeirão Preto e não saiu de um 0-0 nas duas partidas. Teve que decidir a vaga para as semis na disputa de pênaltis. Já o Palmeiras teve muita facilidade nas quartas de final. Contra o Novo Horizontino, fez 3-0 no jogo de ida e 5-0 na partida de volta. Assim, as semifinais foram disputadas entre os 4 maiores times paulistas. Corinthians e São Paulo fizeram o clássico majestoso e na primeira partida o tricolor levou a melhor em casa. Já na Arena Corinthians, o Timão marcou no finalzinho e levou a disputa para os pênaltis. Cássio foi o herói da noite e colocou o Corinthians na final do torneio. A vantagem foi embora com menos de 2 minutos de jogo. Gol de Rodriguinho e final empatada. No segundo tempo, a maior polêmica da final. O árbitro marcou o pênalti em Dudu, mas depois de um aviso do quarto árbitro, ele voltou atrás na decisão. Palmeiras ficou revoltado e alegou interferência externa, até meses depois da final. Mas não teve jeito. 1-0 levou a disputa para os pênaltis. Cássio defendeu os chutes de Dudu e Lucas Lima e o Corinthians venceu em pleno estádio rival, conquistando assim o 29º título estadual. Eu sou abençoado. Vocês já ouviram isso várias vezes nas minhas coletivas, né? Nas minhas entrevistas aí que eu faço individual aí com todos vocês. Eu sou, né? Graças a Deus, um grupo maravilhoso, um grupo que compra a ideia, que sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas vai para campo e procura cumprir da melhor forma possível, né? Honrado demais mesmo assim de estar nesse clube, principalmente com essas pessoas que trabalham comigo, tanto comissão, diretoria e atletas. Se você for ver, o Corinthians foi o único time desde as quartas de final que mudou os jogos.
eu acho que nós somos merecedores. Acho que a gente trabalhou muito, muitas vezes até fomos criticados e continuamos trabalhando. Eu acho que muitas vezes acontece de quando é criticado, de querer ficar nervoso, ficar brabo, e não, a gente baixou a cabeça, continuou trabalhando e é merecedor desse título. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Feliz Natal para você. Bom, para o corintiano, obviamente, foi muito especial o Campeonato Paulista. O ano foi um ano para esquecer, a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, mas o Campeonato Paulista foi especial para o corintiano. Deu o indício de que o ano seria bom. Primeiro, eliminou o São Paulo numa semifinal de Campeonato Paulista. São Paulo estava ali para quebrar um jejum, né, sem eliminar o Corinthians em jogos eliminatórios, e apareceu o Rodriguinho para meter a cabeça na bola e definir o placar. E aí depois, não bastasse já ter eliminado o São Paulo nas semifinais, pegou o Palmeiras, milionário Palmeiras, favoritíssimo Palmeiras, perdeu o primeiro jogo em casa, gol do Borja, e aí eu acho que o pecado foi o Roger não ter aproveitado a possibilidade de fazer mais gols, recuou demais, e aí ninguém imaginava que o Corinthians poderia vencer em pleno Allianz Parque. E foi o que aconteceu, gol do Rodriguinho, decisão nos pênaltis e vitória corintiana. Teve toda aquela polêmica, o Palmeiras querendo anular o jogo, mas para mim a conquista do Corinthians foi legítima, muito justa e que salvou o ano corintiano. Flávio, boa noite. Pois é, boa noite Celso, Michele, Feliz Natal para todo mundo. Olha, aí é que tá, salvou o ano corintiano? Essa é a dúvida que fica, né? Porque cada vez mais, a Michele citou na cabeça, um dos mais tradicionais eventos. É verdade, ele é tradicional, mas hoje, sabe, você já começa a questionar. Não estou questionando o título, concordo com você. Quando você ganha do São Paulo e ganha do Palmeiras, você tem alguma coisa especial. Eu acho que pegou mais porque foi da maneira que foi. Fato de ganhar do Palmeiras, depois de perder o primeiro jogo em casa. Não é nem tanto o campeonato, é o Palmeiras, o rival. Exatamente isso. E aí vale em qualquer situação, né? Claro que se você disputa um campeonato é melhor ganhar do que perder, mas eu gosto mais da maneira como nós vamos ter agora em 2019, quando você vai poder usar a molecada, porque havia essa restrição, né? Que é uma grande besteira, só 28 jogadores. Não, deixa a molecada jogar. Aí tudo bem. Aí você começa a ter, um torneiozinho de aspirantes pensando em coisas maiores. E alguns caras vão aparecer legais. Aí fica uma coisa com alguma justificativa, com alguma lógica, né? Não adianta ficar impondo que os times... E o Palmeiras tá cabreiro, não sei como é que vai ser pro Palmeiras essa competição. Enfim, eu acho que as coisas mudam. E você tem que evoluir. Se você não evoluir, você fica parado e as coisas em volta vão se modificando. E olha, uma das atrações na tela da Gazeta em 2018 foi o basquete feminino. Depois de um longo e tenebroso inverno, o esporte consagrado por nomes como Hortência, Paula, Janete e Ellen voltou a ter espaço na TV aberta. As duas últimas ajudaram, inclusive, a brilhantar ainda mais as nossas transmissões ao vivo da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Realmente foi uma honra. Em 2018 apresentou uma novidade e tanto na TV Gazeta. A LBF Liga de Basquete Feminino contou com a nossa transmissão exclusiva das principais partidas. A competição teve a presença de 9 equipes e mesmo com jogos bastante disputados, desde o início 2 times despontaram como favoritos. De um lado, o Vera Cruz Campinas, treinado pelo experiente Antônio Carlos Vendramini e que contou com o talento da armadora argentina Meli Greter e a pontaria afiada da cestinha Ariadna. Porque a Ariadna tá ligada no jogo, tá querendo jogar, tá querendo, né? Do outro lado, a força veio lá do Maranhão. O Sampaio Basquete mostrou que não estava para brincadeira e com o trabalho sério do treinador francês Virgil Lopes, apresentou aos brasileiros a raça e o talento da americana Jackson. De novo com a Jackson, pode bater de 3, Com a melhor campanha da primeira fase, o Veracruz encarou nos playoffs o São Bernardo do Campo, onde passou fácil com 2 vitórias, mesmo placar diante do Blumenau na semifinal do torneio. Do outro lado da chave, o Sampaio Basquete teve um pouco mais de dificuldade. Venceu a melhor de 3 diante do Presidente Venceslau por 2-1 e não deu chances para o Uninassal, vencendo os 2 jogos no duelo entre as equipes do Nordeste. O
Sampaio Basquete está na final. As duas primeiras partidas das finais mostraram a igualdade entre Veracruz Campinas e Sampaio Basquete. No primeiro confronto, vitória da equipe do Maranhão por 56-55. E no segundo duelo, o triunfo foi das meninas do interior de São Paulo, por 59-58. A terceira partida foi realizada em São Luís e vitória das donas da casa por 55-50. No jogo seguinte, o Veracruz Campinas reagiu bem e venceu por 62-51, forçando o quinto e decisivo embate. O confronto derradeiro seguiu equilibrado e até o quarto período a vantagem parcial era do Sampaio Basquete. Mas o Veracruz Campinas fez 20 pontos nos últimos 10 minutos de jogo e sacramentou a vitória pelo placar de 66-59, conquistando assim o título da LBF. Que legal relembrar, né? O basquete foi um... Tudo bem, eu ia falar, o basquete foi um gol de placa da TV, né? Mas foi uma cesta de 3 pontos, melhor assim, né? Até porque a gente ganhou mais familiaridade, mais intimidade com o basquete. Há mais de 20 anos, uma emissora de TV aberta, Flávio, não mostrava o basquete feminino ao vivo. E a Gazeta teve essa honra, esse privilégio. Foi bom para o basquete, foi bom para a gente, né? Que estreitou relações com esse esporte tão fantástico. E em 2019 tem mais. Teremos a LBF aqui na Gazeta de novo aos domingos. E terei a honra de estar narrando esses jogos. Para mim foi não só um prazer, mas foi um aprendizado. O que eu aprendi com a Janete e com a Ellen... Opa! O que eu aprendi com essas duas gente foi boa demais, demais, né? Demais, Flávio, demais mesmo. O basquete feminino para mim é assim, o coraçãozinho. É, né? Até porque é o único título que a Ponte... Como é que é, Michele? Faz para mim. Assim, É assim, né? É assim? Deixa eu pôr aqui. Por quê? Porque Dona Hortência confirmou, para que vocês parem de falar, que a bicampeã mundial de basquete feminino chama-se Associação Atlética Ponte Preta. É o único título que tem a Ponte, né? Mas 2 mundiais tá bom, né? E aí Agora só falta o senhor dizer que o Palmeiras não tem mundial e a Ponte tem. Só falta o senhor fazer isso. É Natal, olha... Você que está inflamando a situação. Hein? Eu não falei nada. O que eu figura. falei é que a Dona Hortência, nossa rainha, no troféu Mesa Redonda, encheu a boca e disse: eu sou campeã mundial de clubes com a Ponte Preta, bicampeã mundial. Então, revoga suas disposições de contrário, por favor. Bom, em 2018 foi ano de Copa do Mundo na Rússia. As seleções tradicionais como Alemanha, Espanha e Argentina do céu se decepcionaram e ficaram pelo caminho. O Brasil também ficou, né? Ficou devendo, não passou das quartas de final. Destaque para Bélgica, Croácia e para a França, bicampeã mundial. O Mundial em solo russo foi de tirar o fôlego em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito às belas paisagens proporcionadas pelo país europeu. Pena que o Brasil não soube retribuir toda essa beleza também com o futebol bonito. A seleção chegou badalada, a equipe era tida como uma das favoritas ao título. O técnico Tite estreava em Copas à frente do time. O roteiro estava todinho sendo preparado para ter um desfecho magnífico. Só faltou combinar com a Bélgica, né? É bem verdade que muito antes desse jogo derradeiro, Tite precisou lidar com o caso Neymar. O nosso craque vinha de quase 3 meses parado por conta de uma lesão no pé direito e sofreu bastante para entrar em forma durante o Mundial. A atuação dele na Copa, é claro, foi bem abaixo do padrão esperado, assim como o desempenho de todo o grupo do Brasil. A derrota por 2-1 nas quartas de final acabou sendo digerida com naturalidade, muito por conta do fatídico 7-1 diante da Alemanha em casa. Os belgas chegaram na semi para encarar a poderosa França, que já havia eliminado a Argentina de Messi e o Uruguai de Luizito Soares. Melhor para os franceses, que garantiram vaga na decisão graças a uma vitória por 1-0, gol solitário do zagueiro Umtiti. O adversário na final foi a Croácia de Luka Modric, eleito mais tarde o craque da Copa.
Depois de um jogo verdadeiramente alucinante, a França fez 4-2 no placar e colocou a segunda estrela de campeã mundial no peito, exatamente 20 anos após a primeira conquista. Flávio, no meu entender, fez-se justiça. A França, para mim, jogou o melhor futebol, né? A seleção brasileira ter parado nas quartas de final não me surpreende. Parou diante de um adversário considerado melhor, de fato melhor. Sobrou em campo contra... É verdade que o Brasil fez um bom jogo, se despediu de cabeça erguida, criou oportunidades para empatar uma partida, mas a Bélgica foi melhor, né? E chegou depois às semifinais, sendo eliminada pela própria França. Né? Olha, para mim a Copa foi injusta. A campeã deveria ser a Bélgica. Para mim o melhor futebol foi o da Bélgica. Teve aquele problema com o Japão lá que assustou, mas ganhou do Brasil com autoridade. Poderia ter empatado o jogo. Foi um tempo da Bélgica, um tempo do Brasil. Realmente era uma seleção mais bem preparada. Tem um futebol mais trabalhado e a França... Ela acabou nas bolas paradas, nos contra-ataques, coisa que eu não gosto, sem desmerecer nada, mas claro, eu preferiria um futebol mais bonito, mais bem jogado, que no caso foi da Bélgica e da própria Croácia, que foi uma surpresa. Mas a Croácia, ela aproveitou aquele lado, né, da tabela que acabou sobrando para ela, porque os outros foram incompetentes. E, de qualquer maneira, foi uma Copa. A Copa do Mundo é legal pra caramba. Eu acho muito legal. Então, é pena que só seja de 4 em 4 anos. Mas também só é legal porque é de 4 em 4 anos. Senão vira carne de vaca. Exato. Diria... O Brasil fez o que deu pra fazer. Não tem essa coisa. Não dá pra e o Neymar? Agora vamos falar do Neymar. Antes de falar do Neymar, deixa eu falar que também para mim decepção. Mas antes do Neymar, decepção mesmo foi a Alemanha não ter passado da primeira fase. A Espanha, né? A Espanha também não foi legal. A Espanha também, mas a Alemanha... bobagem do treinador. E a Alemanha, poxa vida, mas apesar de ser uma decepção, fica a lição. Manteve o técnico, né? E já começa a reagir. De longo prazo, já começa a reagir. E o Neymar? A palhaçada questão foi Neymar. Neymar virou uma piada mundial, digamos Neymar, assim, uma não dá para você cobrar um futebol melhor, porque ele realmente chegou para a Copa com pouco tempo de recuperação, tal. Triste é só aquelas firulas, aquela coisa de ficar com a imagem arranhada do cara cai, que simula, isso eu achei desnecessário. Mas o futebol estava dentro do que ele poderia oferecer. Agora, o Mbappé está caindo também. É a tal história, né? Quem influencia quem, né? Agora com o Mbappé, o Neymar vai ficar nada, o Mbappé está caindo. É o jeito dele jogar, a maneira dele trabalhar, ele enche o saco do adversário. E realmente eu conversei algumas vezes com o pai do Neymar esse ano e estou procurando a imagem arranhada dele, viu? Nossa Senhora, acho que foi o ano que o Neymar mais ganhou dinheiro, mais ganhou seguidores em rede social. Se transformou num fenômeno, fazendo as próprias negociações comerciais na rede social. Mas ele apanhou também bastante nas redes sociais, né, Flávio? Apanhou, mas parece... muito. Então, que apanhou. Agora, não me parece que tenha sido influência. Eu gostaria de apanhar na rede social e ter o resultado que ele teve, porque realmente, olha, que teve. Havia uma prevenção. Eu falava até aqui, me surpreendeu o título não ter caído. Eu falava até aqui, se o Brasil perder, não importa de que jeito. A culpa é do Neymar e do Tite. Isso a gente já sabia, porque o Brasil nunca é mal preparado, nunca o Brasil é esculhambado, nunca o Brasil não tem projeto. Culpa-se alguém, né? Coitado do Barbosa, até hoje ainda é culpado por muita coisa. Então, teria que sobrar. Mas no final da história foi um ano menos do que poderia, mas realmente um ano muito, muito proveitoso financeiramente para o Neymar. Voltamos falando de Copa do Brasil. O torneio que era visto apenas como um atalho para a Copa Libertadores ganhou importância e principalmente interesse dos clubes depois que a CBF estabeleceu prêmios milionários para a competição. O campeão faturaria 50 milhões de reais e quase deu para o Coringão.
anula o gol. De Arrascaeta ainda fechou o caixão corintiano, fazendo o segundo gol do Cruzeiro. Festa azul em Itaquera, Cruzeiro hexacampeão da Copa do Brasil. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu sempre falo que os títulos são a cereja no bolo do trabalho, né? Você pode fazer trabalhos bons, construir times, mas as conquistas precisam vir, porque elas é que dão esse sabor especial. Eu sabia que trazer uma vantagem para cá poderia nos auxiliar nesse segundo jogo e acho que foi isso que aconteceu. O time é bom, o time é maduro, o time fez 100% de aproveitamento fora de casa na Copa do Brasil e por isso é bicampeão. Nosso elenco mereceu muito esse título, jogamos com muita inteligência, taticamente, tecnicamente também, jogadores decisivos. E feliz por esse momento, né, por tudo que foi falado. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que passei, consegui jogar a Copa do Brasil inteira e concretizar essa final com esse título. Os corintianos reclamaram muito do VAR, mano. Você acha que nós é correto? Também. Errou pros dois lados. Foi nítido a porrada que o Jadson lhe deu e ele pediu desculpa. Eu sei que ele não é um jogador maldoso, foi lance de jogo, mas foi falta. Então acho que não foi polêmico não, o juiz foi bem de ter anulado. Eu acho que polêmico foi o pênalti. Não crucificando o árbitro, ser humano, erra, mas foi bem na partida, num geral, num todo, e nossa equipe soube jogar. O Cruzeiro ganhou com todos os méritos também, sim, né? Acho que não sim. tem que discutir isso, né? O Corinthians, Flávio, ele acho que foi até longe demais. Pelo futebol apresentado, quanto vitória razoável, quanto a Chapecoense eliminou a Chapecoense, mas foi horrível o futebol apresentado pelo Corinthians. Chapecoense. Aí pegou o Flamengo. Fez uma das atuações mais vergonhosas que eu vi a camisa do Corinthians fazer, aquele jogo do Maracanã, uma coisa horrorosa. Aí ganhou bem do Flamengo aqui. Nesse jogo foi legal, quando o Pedrinho entrou, aquela coisa foi legal. Depois, contra o Cruzeiro, foi medíocre de novo lá em Minas Gerais. E não dava para ganhar, né? Não foi mais por um acaso. Lance do gol do Pedrinho, aquela questão da arbitragem. Tudo bem, mas aí não dá. Aí realmente o Cruzeiro está muito bem preparado, muito bem assentado. Mais time, mais corpo. E o Corinthians chegou por acaso. Chegou? Por acaso. Aí é que tá. Tem horas que você chega que você está preparado. Tem hora que você chega... O Corinthians foi meio Croácia, né? Nem ele esperava chegar. Você foi muito generoso com o Corinthians. Não, mas eu estou dizendo no sentido de surpresa. Ninguém imaginava, nem a nossa simpática Colinda, né? Imaginava que a Croácia fosse vice-campeã no mundo. Claro. Ela foi chegando, o Corinthians também falo. Só que a Croácia jogou futebol. E o Corinthians fez aquela coisa horrorosa. Eu me lembro dos dois jogos contra a Chapecoense, o Corinthians acho que criou duas oportunidades. Não, horrível. O gol lá em Chapecó foi um gol sem querer, sabe? Não, uma coisa foi muito contra o Flamengo, um absurdo que foi no Rio aquilo. E aí se você ganha a Copa jogando assim, você valoriza esse tipo de coisa. E aí você esconde, joga para debaixo do tapete um monte de... É ruim pro futebol que você cria modelo. O campeão cria modelo. Qualquer campeão cria modelo. E aí não dá. Aí realmente seria muito feio. O futebol brasileiro já está feio o suficiente. Não precisa criar modelo assim, não. E o Jair Ventura, né, com todo respeito, ia sair ainda, né, como um técnico campeão, com um trabalho ridículo. Né? Bom, além do Cruzeiro na Copa do Brasil, Ferroviário na Série D, Operário na Série C, Fortaleza na Série B e Palmeiras na Série A foram os campeões nacionais de 2018. Vamos relembrar como foi a incrível campanha que levou o Verdão à conquista de mais um título do Campeonato Brasileiro. O então campeão Corinthians começou bem o Brasileirão de 2018. Mas ainda no primeiro turno, a saída de Fábio Carille e de importantes jogadores do elenco afetou o desempenho da equipe, que terminou a metade do torneio na 7ª posição. Depois da parada para a Copa do Mundo, o time caía cada vez mais na tabela e o perigo de um rebaixamento se mostrava real. Em setembro, Osmar Ló saiu e Jair Ventura chegou para arrumar a casa.
Mas em sua primeira partida, o time foi derrotado pelo maior rival Palmeiras. A sequência de maus resultados continuou. Mesmo assim, o Timão se livrou do rebaixamento e terminou o campeonato na 13ª posição. O São Paulo começou o torneio com seguidos empates e caindo para a 12ª colocação. Mas ainda no primeiro turno, uma boa arrancada levou o time de Diego Aguirre à liderança do campeonato. Ficou na primeira posição por 8 rodadas, se tornando o campeão do primeiro turno. Mas depois da pausa para a Copa do Mundo, o rendimento tricolor caiu. E no empate contra o Botafogo na 27ª rodada, perdeu o primeiro lugar definitivamente. Pior que isso, tropeços na reta final fizeram com que o time terminasse o campeonato na 5ª posição, atrás do Grêmio e fora de uma vaga direta para a Libertadores. O primeiro turno do Santos em 2018 foi tão ruim que o torcedor prefere esquecer. Ainda comandada por Jair Ventura, a equipe colecionou maus resultados e inclusive entrou na zona do rebaixamento por uma rodada. Mas a chegada de Cuca salvou o coração do torcedor. Não só tirou o time do perigo do rebaixamento, como fez com que brigassem por uma vaga na pré-Libertadores. No fim, uma sequência de derrotas acabou com as esperanças do clube, que terminou o campeonato apenas na 10ª posição. Preocupado com outras competições, o Palmeiras se manteve regular no primeiro turno do Brasileirão. A pior posição do time comandado por Roger Machado foi um 10º lugar. Mas depois da derrota contra o Fluminense na 15ª rodada, Roger Machado foi demitido. Felipão chegou e a história mudou completamente. Pegou o time na 6ª colocação e na vitória contra o Corinthians na 24ª rodada já estava em 3º e de vez na briga pelo título. Contra o Cruzeiro na 27ª rodada, a equipe chegou à liderança para nunca mais sair. Na rodada seguinte, ainda quebrou um tabu de 16 anos sem vencer o São Paulo no estádio do Morumbi e abriu vantagem na primeira colocação. A sequência importante contra adversários diretos continuou com vitórias sobre o Grêmio e empate com o Flamengo. O título ficava cada vez mais próximo. Na 32ª rodada, venceu o Santos por 3-2 em clássico disputado no Allianz Parque. Na reta final do torneio, Internacional e Flamengo ainda tentavam chegar na ponta, mas ninguém conseguia bater o Palmeiras. Contra o Vasco, na penúltima rodada, o Verdão confirmou o título brasileiro. É um título que é muito importante, não só para mim, como técnico, mas para o Palmeiras, para uma sequência de trabalho e para uma sequência de projetos que o Palmeiras tem. Eu não sou ultrapassado, eu não sou o melhor, eu não sou o pior, eu sou um bom técnico, eu tenho métodos iguais aos outros. A gente tinha que ganhar alguma coisa, porque nós tivemos 3 chances para ganhar e só ganhamos essa hoje. E depois de impressionantes 23 jogos de invencibilidade, maior recorde na era dos pontos corridos, os jogadores levantaram a taça do Decacampeonato diante de sua torcida. Um momento como esse é um momento que vou guardar com muito carinho na minha memória. É um momento maravilhoso que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar. Acho que a festa foi linda, junto com a nossa torcida. Com todo mundo que estava presente, acho que a vitória também veio para coroar ainda mais nossa campanha. Então é um título merecido, temos um elenco muito forte e acho que esse título só nos fortalece para o ano que vem. Sinceramente a ficha nem caiu ainda porque eu sonhava tanto em viver esse momento e quando chegou falei, agora, caramba, não caiu a ficha, mas espero aproveitar muito, cara, sinceramente espero aproveitar muito essas férias. E vai ser extremamente feliz ao lado da minha família. Acho que é um ano brilhante aí, de uma regularidade absurda, né, do Palmeiras.
É claro que ninguém quer se lesionar, né? Principalmente da forma que foi, né? Porém, a gente sabe que faz parte. Agora é fazer uma boa cirurgia aí, tenho certeza que vou voltar mais forte ainda. Hoje realmente foi uma festa junto com o nosso torcedor, que merece muito essa conquista também. Então, acho que hoje foi um dia muito especial de poder receber a taça, de poder estar diante do nosso torcedor, diante da nossa família, aqui tem bastante família que sofre junto com a gente também. Acho que é um momento de a gente estar junto nesse momento e comemorar bastante. Eu quero seguir fazendo história aqui no Palmeiras porque sei que se pode fazer mais história porque tem um grande elenco. Sabemos que a diretiva acredita muito em minhas condições e vamos tratar de trabalhar dia a dia. Eu acho que o segredo é um elenco forte e preparado. Preparado por quê? Porque a gente vê vários elencos fortes, mas que de repente um jogador entra e não dá conta do recado. Aqui, independente de quem jogasse ou quem jogou, entrou e deu conta do recado. Então, um elenco que fez jus aí esse título importante. Flávio, o Palmeiras sobrou, né? Eu me lembro muito bem, o Palmeiras estava lá atrás, acho que estava em quinto, não saía do quinto lugar. O Filipão estava assim, a gente soma ponto, não sai do lugar. De repente chegou, eu acho que para mim o jogo que foi um marco nessa campanha do Palmeiras foi o jogo com o São Paulo. São Paulo liderou, eu até brincava que o Palmeiras parecia aquele carro que vinha em alta velocidade, colando, aí a pessoa vê o carro no retrovisor, se passar um abraço não pega mais. Foi o que aconteceu. E o Palmeiras conseguiu essa vantagem jogando com o chamado time reserva. O que mostra, né, quão funcionou o planejamento do Palmeiras, porque aquela história, vai falar assim, não ganhou Libertadores, a gente vai falar daqui a pouquinho, não ganhou a Copa do Brasil, mas elenco bom ganha campeonato que premia regularidade. E o campeonato por pontos corridos acabou premiando o Palmeiras, que tinha de fato o melhor time. E o São Paulo, ele teve um ano, para mim, muito surpreendente. O São Paulo ele é muito mal planejado, né? A gente cobra isso toda hora porque o São Paulo já foi modelo e pode ainda ter uma marca. O São Paulo tem ainda um lastro, não ganha nada há 10 anos e está aí com força. Ficou entre os 3 maiores públicos do ano, o time do São Paulo. Incrível, né? Ou seja, é a marca que é importante, que é forte. Ainda dá tempo de salvá-la, de preservá-la. Mas ele foi uma surpresa muito grande, porque ele, embora não tenha chegado entre os 4 da Libertadores, da fase de grupos, mas ainda assim fez uma campanha surpreendente, ele vinha só caindo. E isso o São Paulo deve a Diego Aguirre. Como prêmio, pontapé nos fundidos. E começa tudo com planejamento zero. Vamos ver como é que vai ser 2019. Você falava do público do São Paulo, acho que tem muito a ver também com essa carência do São Paulino, super campeão, que não vê o time campeão. Faz 10 anos que o São Paulo não ganha nada importante, ganha uma meia Sul-Americana. Metade. É muito pouco em 10 anos, né? E a Libertadores, hein? Uma a uma as equipes brasileiras foram caindo, tropeçando pelo caminho. Na final, só deu a Argentina do Celso Cardoso. Boca Juniors e River Plate chegaram a uma decisão realizada em 2 jogos e o confronto tinha tudo para entrar para a história como o maior duelo da competição. Podemos dizer que até entrou para a história mesmo, né? Mas pelos motivos errados. Se teve um campeonato que deu o que falar em 2018, ele foi a Libertadores da América. Mas antes de falar de toda aquela polêmica, vamos voltar um pouquinho no tempo. Para 2 times brasileiros, a Libertadores começou lá no finalzinho de janeiro. A Chapecoense ficou pelo caminho logo na primeira fase, ao ser derrotada 2 vezes pelo Nacional do Uruguai. Já o Vasco passou pela Universidad Concepción do Chile e pelo Jorge Wilstermann da Bolívia, avançando para a fase de grupos. Vale lembrar aqui que o Palmeiras, na última rodada, poderia ter eliminado o Boca Juniors caso fosse derrotado pelo Júnior Barranquilla em casa. Mas a vitória por 3-1 sobre os colombianos foi determinante para a classificação do time argentino. Veio então as oitavas de final e logo de cara com o duelo brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. A Raposa levou a melhor, garantindo a vaga na fase seguinte. Já para o Corinthians, a Libertadores ficou pelo caminho. O gol fora de casa, marcado por Lucas Barrios, foi determinante para a eliminação precoce do timão. O Palmeiras não teve dificuldade para eliminar o Colo-Colo, algoz do Corinthians na fase anterior. Vitórias por 2-0 dentro e fora de casa. No outro jogo, um tal de Benedetto começaria a fazer história no torneio. Foram dele os 2 gols na Bomboneira. E em São Paulo, ele ainda fez mais um no empate por 2-2, que eliminou o Verdão da Libertadores.
Mas horas antes do jogo decisivo, o ônibus do Boca foi atacado por vândalos nos arredores do Monumental de Núñez. Jogadores saíram machucados, sem conseguir respirar por conta do gás de pimenta usado pela polícia para conter os torcedores. E depois de muita confusão e alguns adiamentos no horário da partida, a Conmebol decidiu passar o jogo para o dia seguinte, fato que também acabou não acontecendo. O Boca entrou com um pedido na entidade sul-americana para suspender o jogo e ficar com os pontos da partida, o que daria o título da competição ao time chinês. O pedido não foi aceito e, de maneira surpreendente, a Conmebol decidiu que a partida decisiva seria disputada na Espanha, no Santiago Bernabéu. No primeiro tempo, estávamos um pouco inconsistentes. Não conseguíamos achar o nosso caminho no campo. Eu sabia que tínhamos grandes jogadores para fazer o que fizemos. Eu acredito que o River foi o melhor time da Copa Libertadores. Enfrentou os rivais mais difíceis e conseguiu encarar o desafio em todas as partidas. Acho que o time fez uma grande partida. Temos um ótimo grupo de jogadores e comissão técnica. A felicidade é muito grande e agora podemos aproveitar um pouco. Na verdade, foi uma final em que qualquer um dos dois times poderia vencer. São dois times de nível altíssimo. O River ganhou num jogo muito equilibrado, onde não houve diferenças. Talvez a única diferença foi o golaço do Quinteiro. Nós queríamos fazer uma festa no Estádio Monumental com todas as pessoas, todos os nossos torcedores, e não pudemos. Mesmo assim, ganhamos aqui. O time fez o seu melhor, conquistamos a Copa e vamos levar o troféu para a Argentina. A festa do River Plate tomou conta da capital espanhola. Os torcedores se reuniram na Puerta del Sol para celebrarem a conquista do Tetra da Libertadores. Estou feliz, muito feliz. É a melhor coisa que poderia acontecer para o River. Conseguimos ganhar, estamos muito felizes. Marcelo Gallardo é um grande técnico, liderou a equipe na partida toda. A festa era tanta que nem parecia que estavam longe da Argentina. E é claro que não poderiam faltar provocações ao rival Boca Juniors. Nos tiraram do nosso estádio, nos tiraram do nosso país, provocaram uma grande bagunça e ganhamos mesmo assim. Já chega, Boca! É isso, nada mais pra dizer. Ganhamos de vocês de todas as maneiras. Festa também na capital argentina. Cerca de 60 mil torcedores ocuparam as ruas do centro de Buenos Aires e tomaram o Obelisco, principal ponto turístico da capital. Depois de horas de cantoria, a festa infelizmente terminou em confusão. Após alguns torcedores jogarem pedras e outros objetos em policiais, eles responderam com bombas e balas de borracha, dispersando a multidão e dando fim à bela festa vermelha e branca. Ô Celso, a Copa Libertadores, ela é uma competição maravilhosa. Na verdade, ela tem tudo para ser uma competição maravilhosa. Mas ela precisa parar de se tratar como uma coisa varziana. Veja o que se vende na Copa Libertadores. Garra, pegada, força, não sei o quê. Tem que vender futebol. Isso aí. Futebol. Os caras que jogam essa competição têm muito jogador de alto nível. Tanto que boa parte deles acaba indo para a Europa, para os grandes centros, para onde se joga futebol, onde os caras têm grana e escolhem esses jogadores daqui. Então, se você relembrar, nos últimos tempos, um Atlético Nacional jogando futebol bacana, o River Plate este ano, o Grêmio, quando foi Independente del Valle, que ninguém conhecia. Sim, né? Vários jogadores importantes. Mas aí você vende uma competição varziana. Quando você chega numa final Boca e River, se vendeu, a terra vai tremer, vai derrubar, vai cair. Era um comercial que a gente achava bonito, só que era o quê? Tragédia, guerra, terremoto. Pô, tem que vender uma coisa bacana, uma coisa legal, tem que vender futebol. Quando eles continuarem achando que essa coisa varziana que eles apregoam é interessante, não vai sair disso. Tem tudo para crescer, mas tem que ter uma ideia diferente, vender alguma coisa diferente. Quem tem que ter raça é cachorro, né? Quem tem que ter guerra é militar. Então não é futebol, futebol é outra coisa. Não, já foi assim, chega, acabou. Vamos fazer uma coisa decente, vender o produto bem. Mas a verdade seja dita, Flávio, apesar de toda a esculhambação da Conmebol, falta de organização,
em campo. Boca e River fizeram bons jogos. Sim, 2 jogos legais. Fizeram bons jogos. A Grêmio e River foi legal. Também foi. Boca e Palmeiras foram jogos. Não, dá para fazer um jogo legal. É parar com essa palhaçada, né? Só lamento ter que engolir, né, o Boca perdendo pro River. Isso dói. Muito. E o mais engraçado é que dói muito. Você foi até lá e por isso que ele é pé de gelo, gente. Porque ele foi até lá e deu toda aquela confusão, entendeu? Então... Imagina, quem dera. Olha, a gente não pode deixar de falar da Copa Sul-Americana. Vamos relembrar como foi a grande decisão entre Júnior Barranquilla da Colômbia e Atlético Paranaense. Essa sim entrou para a história pelos motivos certos. Nesse momento só que eu quero é tomar um banho quente, né? Tomar alguma coisa que contenha álcool, né? Até altas horas da madrugada, né? Até a hora que minha esposa me aguentar, né? E os meus vizinhos também, provavelmente, porque eu vou chegar em casa agora, vou botar um som alto, né? A vizinhança não vai ficar feliz comigo. Agradecer a todos, essa torcida maravilhosa. Solicitar, pedir ao torcedor que cada um chegue em casa hoje, dê um beijo na sogra, dê um beijo no sogro, entendeu? Faça as pazes com um amigo que brigou. Que é um momento de alegria, é um momento de a gente reconciliar, é um momento que a gente tem que emanar amor para todos os lados aí. Estou emocionado. Y como falei, nunca imaginé poder acabar a temporada viviendo este momento, ¿no? Y es un poco lo que Thiago tentó inculcar en nuestro grupo, en un momento que él acertó y pegó el time, el grupo, y con trabajo, con sacrificio, muchas veces a recompensa se ve no final, y entonces hoje essa felicidade que nós sentimos é como ele falou, não tem palavras para descrever o momento que a gente está vivendo. Foi legal. Muito legal. O Atlético Paranaense, com todas as ressalvas que a gente possa ter para o Petralha, ele é um time diferente, ele é um time ousado. Tanto é que ele tem um tamanho maior do que deveria ter. Porque ele estou respeitando, adoro Curitiba, tá? Mas é uma cidade pequena. O Coritiba era o grande time da cidade. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O Atlético foi virando protagonista, tem um estádio bacana, avançou com essa história aí de visual diferente, ele peita os poderes constituídos e ganha uma competição dessa da maneira que ganhou, contra um time que jogou futebol também. Foi muito legal. Foi sim, e o Atlético, na verdade, você falava isso, ele tem como ambição, né, se tornar protagonista no Brasil. Sim. Né? E me chama a atenção também o planejamento, Flávio. Qual que é a ideia do Atlético? Ser campeão mundial até 2024. Até 2024, esse é o planejamento. De repente ganha uma Sul-Americana que garante uma vaga na Libertadores. Isso pode acontecer, por que não? No ano que vem. Sei lá, com um orçamento reduzido, mas pautado numa filosofia de futebol. E claro que o Atlético jogou um futebol bonito. Na final, nem tanto, contou com a sorte, o Atlético não perdeu 2 pênaltis, tudo, mas foi merecido, sabe, claro, pelo trabalho que está sendo feito, pela estratégia, pelo planejamento, e se continuar assim, o Atlético vai fazer com que pessoas que gostem de futebol torçam por ele. É isso aí, que é essa a ideia, fazer um futebol diferente, um futebol gostoso de se ver. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nós encerramos o Gazeta Esportiva com um tema natalino, lembrando os 12 anos sem o grande James Brown. Feliz Natal para você. Um beijo muito grande. Um abraço. Feliz Natal. Tchau, Feliz Natal. Sintam-se abraçados. Tchau.